5 tipos de homens que as mulheres devem manter distância. Então hoje eu vou te ensinar quais são esses tipos de homens, né, que você deve se manter afastada se você realmente quiser alcançar o relacionamento amoroso dos seus sonhos. Eu sou Fernanda Lemos, psicóloga e hipnoterapeuta, e eu ajudo mulheres a alcançarem o relacionamento amoroso dos sonhos. E o que seria, né, se a gente for parar para pensar, o que seria relacionamento dos sonhos? Você pode estar se perguntando, né? E de repente você pode estar até pensando que são aqueles relacionamentos de filme, sabe? De conto de fadas. Então aquelas histórias lindas de amor que a gente só vê em filme, né? Bem fantasioso, mas não tem nada a ver com isso não. Tem a ver com algo bem real, é um relacionamento real de mulheres reais vivendo relações reais, relações amorosas saudáveis, felizes, que só fazem bem, entende? Porque muitas mulheres ao longo da vida, gente, acabam tendo alguma paixão ou algumas paixões, né, que no final das contas acabam trazendo muito sofrimento. Então são situações que elas se enfiam e que lá no fundo elas sabiam que elas deveriam ter evitado, mas elas ficam insistindo, né, e se jogam de cabeça nisso e acabam obviamente se dando mal, né, acabam sofrendo. Então, às vezes você começa a gostar, por exemplo, muito de um cara, né? E aí você já começa a fazer o quê? Você já começa a imaginar mil coisas, né? Você começa a fazer planos com ele na sua cabeça, você cria vários cenários, né, na sua imaginação, e quando você para analisar, você percebe que você já está apaixonada, né? E aí parece que nada mais importa, você fica cega, né? Porque paixão faz isso, cega a gente. Então você se sente atraída por um cara específico e por conta disso, só de ver esse homem, né, ou só de pensar nele, várias mudanças fisiológicas já começam a acontecer no seu corpo. O seu corpo fica diferente, né? O coração bate mais rápido. Então, durante essa fase, as mulheres apaixonadas não conhecem exatamente esses homens, né, por quem elas estão apaixonadas ali. Elas acabam achando tudo que eles fazem lindo, correto, né? Como se esses homens naquele momento virassem o cara ideal, o homem dos sonhos, o homem perfeito. Então a gente fica hipnotizada, né? A paixão é hipnose pura, porque a nossa atenção fica totalmente focada nesse homem, né? E as nossas emoções ficam sendo constantemente acionadas só de imaginar ele, né? A nossa fisiologia sofre uma série de mudanças, como eu já falei, e é um processo muito interessante, inclusive, mas apesar de ser interessante, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem homens que, por mais que te atraiam de alguma forma, você deve e precisa manter distância, né? Se manter longe. Então a gente vai falar aqui sobre alguns desses tipos, né, de homens que você que você não deve se envolver, tá? Porque praticamente é problema certo. Então o primeiro tipo de homem que você precisa ter muito cuidado e se manter realmente afastada são os caras comprometidos. Parece meio óbvio, né? Mas vocês não têm ideia de como isso é comum. Muitas mulheres se apaixonam e se envolvem com homens que já estão comprometidos. E isso, gente, 99% das vezes é furada, tá? Claro que tem as suas exceções, mas a gente não pode também ficar se baseando numa minoria, tá bom? Então essa atração por homens comprometidos acontece por vários motivos. Muitas mulheres querem, às vezes, o que está faltando, né? Ou o que é impossível de conseguir, ou então aquilo que é exclusivo. Então, por exemplo, no caso de você se apaixonar por um homem que é casado, talvez você pense que por ele estar ocupado, né, já com uma outra mulher, se ele já está, né, com alguém do lado dele, é porque realmente ele é uma pessoa que vale a pena. E aí, se você se fixou nele, né, e tem a certeza de que existem, por exemplo, mais mulheres que enxergam esse cara, né, e avaliam ele de uma forma positiva, a sua atração pode vir a aumentar, né? Só que isso, gente, acaba sendo um grande engano, né? Porque às vezes o que é positivo na visão de outras mulheres é negativo na sua visão, por exemplo, né? Então, uma qualidade, né? O que é qualidade para uma pode ser tido como defeito para outra. Uma outra coisa que é muito comum, né, é querer um cara que teoricamente é proibido, né, por já estar comprometido com uma outra mulher. Então, isso pode se tornar muitas vezes um desafio. É uma coisa que vai alimentando o ego, sabe? Aquela coisa de si mesmo comprometido, ele tá me dando mole, tá correspondendo, né? Então,
eu tô arrasando, né? E isso é muito perigoso, gente. Então, cuidado com esse jogo de ego, tá? Saiba do seu valor. Não precisa, não fique necessitando desse tipo de coisa para você se sentir uma mulher valorizada, né? Bem consigo mesma, porque isso só vai fazer você se ferir uma hora ou outra, né? E vai fazer você também perder tempo e energia. E você não merece migalhas de ninguém, né? Você merece o quê? Um homem de verdade inteiro para você, tá bom? Então não se esqueça disso. E também tem aquela situação que é clássica, né, nesses cenários, que é quando uma mulher passa às vezes anos, gente, muitos meses ou anos esperando que o cara, por quem ela tá apaixonada, termine o seu relacionamento, né, para ficar com ela. Nossa, isso aí, gente, tenho certeza que vocês conhecem alguém, né? E às vezes a mulher fica, gente, esperando anos esse cara resolver terminar para eles poderem ficar juntos, né? E é claro que se você já está há anos esperando por isso, isso não vai acontecer, né? Óbvio que isso não vai acontecer. Não importa o quanto esse cara jure que ele vai fazer isso, ele está só cozinhando você, né? Porque quem quer, faz, né? Quem quer, toma uma atitude. Portanto, é importante não cometer o erro de ficar esperando uma coisa que não vai chegar, né? Mesmo que ele diga as palavras aí que você quer ouvir. Isso é uma furada, né? Um prato cheio para o sofrimento, para a frustração, para a decepção. Então, mulheres, cuidado, porque o risco de você se machucar se envolvendo com um cara comprometido é muito grande, ok? O segundo tipo de homem para você ter cuidado são os homens controladores, tá? A realidade é que mulheres, né, que são controladas, né, sofrem porque elas vivem dentro de um relacionamento extremamente sufocante. Aqueles homens que querem controlar tudo, né, o que você faz, que quer te acompanhar em todos os lugares, saber de todos os seus passos, né, com quem você tá, que horas você vai chegar. Eles querem todas as senhas do celular, né, da pessoa, da mulher, de rede social, para controlar mensagens ali, possíveis conversinhas, né? Então não caia na ideia de achar que esse tipo de comportamento é bonitinho, tá? Como se isso fosse prova de amor, porque não é. Aliás, não tem nada a ver com isso, viu? Nada a ver. Normalmente, se relacionar com homens desse tipo é uma coisa muito conturbada. O relacionamento é sempre lotado de brigas, de desentendimentos. Então, cuidado, porque esse tipo de cara normalmente é furada, tá? O terceiro tipo de homem, né, que você deve manter um certo cuidado, né, e procurar se manter longe, são aqueles que só te procuram quando você some, quando você resolve desistir dele, né? Então, sabe aquele cara que, quando você é carinhosa, né, quando você procura, manda mensagem, ele se assusta, né, ele te acha grudenta demais? Aí, quando você resolve, então, se afastar por um tempo, né, ele diz que você não passa uma certa firmeza. Aí, como você já está envolvida, você resolve então voltar a procurar mais esse cara, investir mais, né? Manda mensagem, liga para ele e ele fica na dele, não fala nada, distante, sem dar muita bola, né? Aí você cansa, você fica de saco cheio e você para de procurar. E aí, adivinha? Ele aparece, né? É aquele típico oi sumida, ele manda aquela mensagem, né? Ou seja, o cara só quer, no fundo, ter você ali por perto para massagear o ego dele, né? Para se sentir importante, né? Ele usa você e outras mulheres para isso, porque ele ama o amor que sentem por ele. Mas também, se as mulheres demonstram muito, né, esse amor, aí já começa a incomodar, né? Então esse tipo de cara, gente, quer você o quê? Na prateleira, ele só quer você ali por perto para se sentir importante, né? Não tem a ver com amor, tem nada a ver com amor, né? Tem a ver com ego inflado, ou seja, roubada total, tá bom? Outro tipo bastante complicado são os homens explosivos, tá? Aquele homem que perde as estribeiras, tá? Com muita facilidade, que não tem autocontrole. Sabe aquele cara que a gente acha estressadinho demais? Que parece que está sempre com raiva do mundo, que provoca briga por motivos extremamente superficiais e acaba sendo agressivo muitas vezes? Pois é. Quando você se relaciona com esse tipo de cara, você começa a ficar muito amedrontada, né? Cada vez mais submissa. Você começa a abrir mão de diversas coisas para não irritar ele. Você vai se tornando uma mulher
obediente, né? Com medo do que ele pode vir a fazer, né? Então você vai se achatando, enquanto ele vai crescendo para cima de você. Você se anula, você deixa de ser você, né? Você perde a naturalidade, porque você deixa de fazer tudo que você acredita que pode desagradar, né? Ou irritar ele. Então, gente, são homens que tiram a sua liberdade e deixam você com muito medo das reações, né, das suas reações. O quinto e último homem da nossa lista de hoje, tá? Para você se manter longe, é aquele que não te valoriza. Toda mulher, gente, deseja amar e ser correspondida, né? Mesmo aquelas que negam, no fundo, normalmente tem esse desejo, né? Só que nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, como a gente quer. Então pode acontecer de você se envolver com algum homem, né, que não retribui, né, os seus sentimentos e acaba não te valorizando. Então imagina duas pessoas, né, que se conhecem e se envolvem. Uma delas quer um relacionamento sério, já a outra só está querendo uma boa companhia para se divertir, para sair de vez em quando, sem nenhum tipo de compromisso, né, de coisa séria ali. Então a pessoa que está apaixonada pode, por exemplo, começar a aceitar migalhas emocionais, né, só para estar ao lado dessa outra pessoa, mesmo que isso traga sofrimento para ela, né, por não estar recebendo o que ela gostaria de fato, entende? Isso é muito triste, gente, isso é muito grave, tá? Só que se sentir desvalorizada pelo cara que você ama, né, ou que você está apaixonada, pode ter muitas consequências na sua autoestima, demais, e as mulheres sofrem muito com isso. Muitas vezes é difícil reconhecer que o cara não está tão envolvido no relacionamento como você gostaria, né? E aí você prefere fazer o quê? Procurar justificativas para essa falta de interesse e afeto por parte dele, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, né? Se uma amiga sua tivesse num relacionamento com uma pessoa assim, né, que não valoriza ela, você provavelmente iria dizer para ela sair fora da situação, né, procurar um outro cara que valorizasse ela. Só que quando é você que está passando por isso, né, quando você está com um cara que você ama, mas que não te valoriza, você encontra desculpas, né, justificativas, desculpas para o comportamento dele. Você pensa coisas do tipo, mas ele tá assim porque ele tá muito cansado, ele tá muito nervoso por causa do trabalho, né, muito estressado. Então são desculpas que na verdade nem você acredita, né, no fundo você não acredita, e isso é o quê? Fruto de uma baixa autoestima, né? Quando uma mulher tem uma baixa autoestima, ela encontra uma maneira de ficar nesse relacionamento, porque cogitar não ficar com esse cara é algo assustador, né, na cabeça dela. Então é aquele velho ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele. É assim que elas pensam. Esse cara não te valoriza? Não. Mas você também não quer perder, né? Você não quer perdê-lo. Então, às vezes, quando você tá no limite, disposta a sair disso, a pular fora, né? A sua autoconfiança está tão baixa que você começa a pensar, talvez ele não seja tão ruim, né? Ou talvez ele mereça, ou talvez eu mereça esse tipo de tratamento. E mesmo que você decida terminar, a sua falta de confiança em si mesma pode fazer com que você volte para a pessoa de novo, né? Ou encontre um outro cara que vai te tratar tão mal quanto esse cara atual. Entende? Você entra nesses ciclos repetitivos, sempre mantendo os mesmos padrões. Então, quando você quer um relacionamento sério e o cara não, né? Quando ele não te valoriza, acredite, isso não vai mudar. O melhor que você pode fazer é se afastar, tá? Cuide de si mesma, né? Se valorize, porque a sua postura influencia muito no modo como os homens vão te tratar, certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso papo de hoje. Eu espero que você tenha entendido então bem sobre esses 5 tipos de homens que normalmente são furada, tá? Então aplica isso na sua vida e foca nos homens de verdade, né? Os homens da porra, digamos assim, né? Aqueles que valem a pena, tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um beijo!